10 mil quilômetros eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre mecânica, né? Esse foi um desafio muito importante para mim, né? Embora lá o vídeo do Ícaro tenha me ajudado bastante a tomar a decisão de comprar uma moto, sabendo que eu não tinha uma concessionária próxima, né? Mas aqui eu tinha o suporte do próprio Valmir aqui da PHD. Mais tarde eu acabei identificando também que a Kawasaki também tinha uma equipe de mecânicos que podia me ajudar, então isso foi bastante importante para mim, né? Ajudou também até outros que aqui estão em Mato Grosso a também encontrar soluções na área de mecânica, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente pode destacar que foi para mim importante, pode ser que para você como futuro proprietário possa ser também, é o próprio Afonso Matias, que é uma fonte inesgotável de orientações na área de mecânica, né? Outro cara muito bacana, que vocês vão encontrar aí no canal dele muitas orientações, é o próprio Fernando Cominato. Aliás, com o Fernando Cominato eu conheci a página que ele mantinha até pouco tempo no Facebook, né? Onde uma série de itens de mecânicas, de problemas que ocorriam, eram debatidos ali. Isso me ajudou bastante a também dar manutenção da minha moto. Aliás, foi com o Fernando Cominato que a gente aprendeu a importância do manual de serviço, né? Quando eu comecei a usar aqui o manual de serviço e a me orientar nas manutenções, eu senti muito mais confiança com a moto. Alguns pontos que eu tenho que destacar em relação à questão da mecânica, né? Primeiramente, a questão dos raios, foi uma questão que perturbou muito aí os proprietários durante algum tempo, né? No meu caso, nem tanto, porque a minha moto é uma moto a tambor, então não havia ali grandes queixas a isso. Acho que eu não encontrei nenhum proprietário de Classica tambor que tenha reclamado, por exemplo, de raio estourado. Mas foi uma questão que importunou muitos proprietários durante um tempo, e aí várias soluções também foram debatidas ali. Tem a questão dos raios da CG que podem resolver o problema e tal, né? Mais tarde, o próprio Murilo Marreca trouxe aí a nossa atenção a questão do coletor de admissão, e aí esse coletor tendia ali a rachar com aquele movimento de contração, né? Ele mesmo fez aí um teste, né, em dinamômetro, onde ele demonstrou ali que a moto com essa entrada falsa de ar perdia em até 10 cavalos, né? Eu tive esse problema. Quando eu fiz a minha revisão de 6 mil quilômetros, eu identifiquei que a moto de fato estava com o coletor rachado. Eu não tive problema com a leitura falsa porque ele não chegou a rachar totalmente, né? Ele já estava ali em vias de rachar, mas isso não aconteceu. O mecânico me ajudou a identificar isso. E aí, mais uma vez, o seleto grupo de pessoas dentro do nosso grupo de Royal nos ajudou, né? Então o próprio Afonso Matias detalhou uma solução que ajudou vários proprietários a minimizar o efeito do problema. O Anderson Flor fez uma outra solução também muito bacana e barata de se resolver. Eu acabei adotando uma outra solução, né? É um pouco mais cara, mas é uma solução aí idealizada pelo Eduardo Pacheco de Campinas, né? Mas enquanto grupo, né, nós conseguimos identificar uma série de coisas que poderiam resolver, né? Fora isso, uma coisa que também me perturbou um tempo foi a questão do aperto de parafuso, né? Embora depois que eu aprendi a importância do manual de serviço e a lê-lo atentamente, né, e aí eu nem imaginava sobre essa questão de torque de parafuso, né? Para mim, aperta e acabou, né? E para mim era apertar até o parafuso gemer. Nessa brincadeira de apertar sem torquímetro, né, eu acabei estragando o parafuso da balança. Vou colocar aí a foto para vocês, né? E tive que trocar o parafuso, né? Acabei encontrando uma solução através de um parafuso muito parecido, que é da Honda 750 4, né? É um parafuso que dá certinho nesse aí, então uma solução inclusive que o Fernando catalogou depois, né? Mas essa questão do aperto de parafuso, para quem ainda não é proprietário ou que já é, né, é uma questão que é importante, né? Ao selecionar aí um prestador de serviço, né, é sempre importante encontrar uma mecânica que tenha minimamente os equipamentos de metrologia para você fazer a sua manutenção, né? Uma outra coisa que também me atazanou foi a questão da corrente, né? Eu confesso a vocês que sou um cara meio relaxado nessa questão de mecânica, né? Acabei não
executando, até porque eu moro num apartamento, né? Não executei corretamente aí a limpeza da corrente, da relação, né? E até por isso a minha relação acabou, a minha corrente em específico, né? Acabou se desgastando muito rápido, até porque eu comecei a fazer vários roteiros aqui em Mato Grosso que eu acabava fazendo asfalto-terra, né? E aí essa relação asfalto-terra, mais uma corrente que você não lubrifica e não limpa direito, eu acabei perdendo aí a minha corrente com um tempo muito reduzido, né? Então isso é uma dica até que eu dou para quem é proprietário. Como a gente é uma moto que usa uma corrente de passo 530, então a moto tá muito torque, é uma corrente para aguentar torque mesmo, né? Se você não cuida direito da limpeza da relação, né? Isso pode ser um ponto contra você, né? Então eu tive que aprender também a duras penas a fazer esse olhar, essa limpeza mais corretamente, né? O que eu posso destacar, além desses pontos que eu falei que são pontos críticos, né? Falei aqui de coletor de admissão, falei de raio, falei da questão dos parafusos, que a gente tem que sempre manter apertadinho dentro do torque especificado do manual de serviço. Eu tenho que destacar pontos também que foram muito bons, né? Já tinha lido que o consumo da moto era bom, né? Mas eu me surpreendi bastante, né? Então minha moto está fazendo uma média aí de 28,3, 28,4 na média histórica, né? São mais de 40 registros, né, de abastecimento que eu fiz, né? Dando um consumo aí, um gasto, né? Um gasto diário de R$ 5,40, uma coisa assim. Para comparar, se eu fosse fazer o trajeto que eu faço de semana, eu gastaria R$20, né? Fora que se eu tivesse que alugar um carro para fazer os passeios que eu faço no final de semana, aí o valor ia subir muito mais. Então, nessa questão gasto com combustível, a moto se mostrou para mim muito boa. Outro ponto que eu queria destacar também é para a questão do custo geral, né? Você tem que incluir não só o combustível, mas também a manutenção, né? Antes de eu ter feito essa última manutenção, meu custo geral estava na casa dos 8 e pouco, 8,5, mais ou menos isso, né? Lógico que eu tive que fazer um gasto maior que a corrente, né? Eu queria trocar a corrente logo, não quis comprar a relação, porque aí tem que colocar no correio e tal, essas coisas, achei que ia demorar. Eu comprei uma corrente da marca KNC, né? E aí ela custava aqui em Cuiabá algo em torno de R$ 595. Mas se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu poderia ter comprado a relação completa no valor de R$ 450. Né? Isso elevou para mim um pouco os custos de manutenção. Então hoje a minha moto, entre abastecimento e manutenção, ela custa algo entre R$12 por dia. Se eu for comparar o que eu faria em deslocamento de Uber ou 99, eu estaria aí um saldo positivo de R$8. Né? Enfim, esses foram alguns dos custos que eu tive com a moto, né, que são importantes que você leve em consideração para você decidir ou não ter uma moto como essa. Né? Mas para mim a moto se mostrou bastante oportuna nisso. Né? Eu tive aí gratas experiências com a questão do uso dela. Né? É uma moto que onde você vai, você não passa despercebido. Né? Onde você encosta, alguém pergunta, quer saber onde você fez essa restauração. Essa pergunta é o que eu mais ouço aqui em Cuiabá, né? Onde eu fiz a restauração, que ano que é essa moto, né? E aí as pessoas se surpreendem muito, né? Em saber que é uma moto relativamente nova, minha é uma 2017, né? Mas quem olha acha que eu restaurei. Enfim, essas são as maiores preocupações em torno de mecânica. Mas para quem está decidindo comprar ou não, que decisão você toma em relação a isso? Tem diversos canais que falam sobre a moto. Tem canais que têm aí uma perspectiva positiva da moto, tem outros canais que têm uma perspectiva negativa. O importante é que você ouça as duas correntes, né? Ouça quem fala bem, ouça quem fala mal, mas principalmente ouça proprietário. Meu review de 10 mil quilômetros. O objetivo aqui foi trazer algumas informações, um aspecto mais emocional que a moto me provocou, falar um pouquinho quais foram as minhas dificuldades em relação à mecânica, principalmente para ajudar você que está aí de repente ainda pensativo sobre adquirir ou não uma Royal, tem aí uma decisão, possa firmar uma decisão de compra, né? Possa aí optar ou não por ter uma Royal. O objetivo meu é justamente compartilhar essa minha experiência com vocês. Se você gostou, cara,
dá um like aí pra mim, me ajuda aí na minha manutenção dos conteúdos. Se não gostou, me dê um feedback, né? É sempre importante receber de vocês esse feedback para que a gente possa melhorar o conteúdo e muitas vezes buscar uma melhor forma de passar a informação para vocês. Mas o objetivo aqui é fazer uma visão realista, né? Do que é ser um boialeiro, do que é ter uma moto distante de uma concessionária e como é que eu lido com essas questões e faço aqui meus passeios. Muito obrigado, até a próxima e bons ventos! Isso é tudo, pessoal.